Canal 69 na área para falar aquilo que eu já vinha falando há um bom tempo. O Cruzeiro não tem elenco para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Se você quer saber mais, segura, eu só tenho um recado bem rapidinho para dar. Eu tinha um canal chamado Canal 69, meu canal foi hackeado e eu não consegui recuperar o acesso. Então, todas as referências que eu usar aqui, os vídeos ainda estão no ar, você ainda vou conseguir assistir o vídeo. Só que eu tive que começar de novo porque eu não consegui recuperar o acesso ao meu canal, beleza? Dá aquela moral, se inscreve aí para poder ajudar, beleza? Cara, falei que o Cruzeiro não tem elenco para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos explicar para vocês entenderem melhor. Há uns 4 meses atrás, 3 meses atrás, eu tinha feito um vídeo falando justamente isso. Quando estava todo mundo no hype do Cruzeiro, o Cruzeiro estava ganhando de todo mundo, que o Cruzeiro ia brigar pelo título, que o Cruzeiro ia isso e aquilo. E eu sempre falei, cara, cautela, vamos com calma. O Campeonato Brasileiro, ele do primeiro e segundo turno, são dois campeonatos completamente diferentes, tá? O Cruzeiro veio com um início de ano não muito bom, tá? O Super Cruzeiro, que todo mundo tratava lá atrás como time de refúgio, time de aposentados, time de renegados, todas aquelas nomenclaturas que eles colocavam o Cruzeiro anteriormente, eu já sabia que o Cruzeiro não era isso. E tanto que eu já tinha falado nos meus vídeos. Vocês olharem lá atrás, vocês vão ver que eu falava, gente, não é assim. O Cruzeiro tem um elenco bom, tá? Tem um time muito bom. Só que o problema é que você contratou os jogadores para uma gestão e acabou que a gestão foi de um técnico diferente. Né? Você não contratou aquele time, não foi contratado para o Leonardo Jardim, não foi formado para o Leonardo Jardim. Depois as peças foram se encaixando, ele conseguiu colocar o time nos trilhos e o Cruzeiro foi eliminado na Sul-Americana, onde ele deu aquela declaração falando que o Cruzeiro não poderia disputar aquela competição, que teria que fazer de tudo para poder não voltar àquela competição. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí o Cruzeiro teve um jogo contra o São Paulo, onde um jogo que eu pontuei no meu canal, eu falei, cara, esse jogo aí, o Cruzeiro mostrou uma vontade diferente. Tá? Faltava técnica, mas a vontade do time você consegue ver. Tá? E eu consegui ver isso. Falei, gente, o Cruzeiro tá com uma vontade diferente, deu para ver vontade do time. E não à toa, a partir desse jogo contra o São Paulo, que eu acredito que o Cruzeiro teve uma crescente, que no início ali não foi muito vistosa, não deu para ver com tanta facilidade, mas você via ali pontos interessantes, de uma transição que antes era muito espaçada, não tinha conexão entre meio de campo, ataque e defesa. O Cruzeiro começou a se montar um elenco muito diversificado, que consegue ter a posse de bola e ao mesmo tempo que ele tem a posse de bola, ele consegue também entregar a bola para o seu adversário e conseguir desenvolver o seu jogo, consegue propor o jogo, consegue ser um time reativo. Quando a outra equipe adversária propõe o jogo, o Cruzeiro consegue responder. Então, assim, começou a se formar um time muito diversificado. E aí começou as especulações. Cruzeiro favorito ao título, Cruzeiro postulante a título, Cruzeiro isso, Cruzeiro aquilo. E eu sempre falava, gente, calma, não é assim. O Cruzeiro tem um time muito bom, vem se formando um time muito bom, mas o elenco do Cruzeiro, você olha para o banco de reserva, você não vê jogadores com a capacidade de resolver jogo na ausência dos titulares. Né? E aí o Cruzeiro deslanchou a ganhar, né? Invencibilidade 17, 18 jogos, se eu não me engano. Dentro de casa, um dos melhores mandantes, como visitante também jogando muito bem, e ganhou dos 4 times que todo mundo colocava como favorito ao título, que estaria ali brigando por título. Né? O Cruzeiro ganhou do Palmeiras muito bem, ganhou do Flamengo muito bem, ganhou do Botafogo, ganhou do Fluminense. Então, assim, o Cruzeiro ganhou de todos os times que disputaram o Mundial. Isso classifica o Cruzeiro como favorito ao título? Não, gente, não. Jogo, o Cruzeiro só tem 8 jogos contra. Não, agora 4, né? Que seriam assim, 8 jogos contra os 4 primeiros. Né? 2 jogos contra o Fluminense dentro e fora de casa, 2 jogos contra o Palmeiras, 2 jogos contra o Flamengo, 2 jogos contra o Botafogo.
O campeonato do Cruzeiro é contra esse time? Não. Tá? O que vai definir o brigar pelo título, o favoritismo ao título, são as partidas que o Cruzeiro vai fazer contra os outros times. Times que têm pretensões menores no campeonato. Exatamente. A bola começou a cair e o Cruzeiro já perdeu 2 dentro de casa, dentro do Mineirão lotado, que era uma fortaleza do Cruzeiro. Mas tá tudo perdido? Não, não tá tudo perdido. Mas a gente tem que entender onde colocar as nossas expectativas. Tá? O Cruzeiro está vindo num trabalho muito bom. Perdeu agora os últimos jogos dentro de casa. Passou na Copa do Brasil. Competição essa que eu acredito que o Cruzeiro vai olhar com mais carinho, porque a partir daí eu não acho que ficou tão difícil o caminho até a final. Vai ter os sorteios ainda, a gente vai ver quem vai enfrentar quem. Mas dentre os 8 times que estão ali, o Cruzeiro praticamente ganhou de todos, né? Então, assim, dá para o Cruzeiro chegar campeão da Copa do Brasil, acredito que é até mais fácil do que essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Porque, gente, você está falando de Palmeiras, Flamengo, até o Botafogo tem um elenco que você consegue mexer sem comprometer a estrutura principal do time. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro, infelizmente, o Cruzeiro tem ali, no máximo, 13 jogadores dentro do elenco que pode mudar o rumo de uma partida. Tá? O Gabigol, que hoje está no banco, você coloca o Gabigol, você consegue se não a mesma intensidade, a mesma movimentação, mas ele é um jogador que consegue fazer ora o papel de finalizador, ora o papel do Matheus Pereira faz ali. Então, assim, é um jogador que, para mim, ele não compromete negativamente a dorsal ali no elenco do Cruzeiro. Na minha opinião, tá? Aí é opinião minha, eu vou falar os jogadores que eu acho que quando entram ali, não comprometem e, pelo contrário, até ajudam o Cruzeiro a se manter, mas isso não é suficiente para você brigar lá em cima. Você tem que ter um banco de reserva que vai resolver literalmente ali os seus problemas. Tá? Na ausência do Caio Jorge, na ausência do Matheus Pereira, na ausência do Vidalba, que, cara, que partida não, que temporada faz esse zagueiro, tá? Que temporada, Fabrício Bruno, muito bem também. Então, assim, o Cruzeiro conseguiu aquilo que parecia impossível, que é conectar defesa, meio e ataque, cara. E no gol você tem o Cássio que não precisa falar nada. Então, assim, eu acredito que o campeonato do Cruzeiro é muito pautado nessa janela de transferência. Quem vai chegar? Já tem informação que vão chegar 2 a 3 nomes que são ali, se eu não me engano, ponta, lateral e um cara centralizado ali. Não sei se é isso mesmo, né? Vamos aguardar, porque o Cruzeiro está muito sigiloso no mercado. Mas eu acredito que a questão do Cruzeiro é isso, cara, é elenco. O Cruzeiro tem um time? Tem. Esses 11 aí, coloca ali mais 2 do banco de reservas ali que entram e conseguem manter o nível, mas não tem um elenco, que é o conjunto total, né, dos jogadores, como tem Palmeiras, Flamengo, até mesmo o Botafogo que eu citei aqui, beleza? Mas, no mais, é um time muito qualificado, e como eu também já disse nos meus vídeos antes, não tem como você pegar um time que está brigando pela Libertadores, que está brigando pela Libertadores mesmo, isso, pela classificação da Libertadores, ali no G4, e pegar esse time e falar, pô, esse time não pode chegar a primeiro lugar. Pode, você está falando ali de 3 posições. Então, assim, pode chegar. Mas, não favorito. Talvez um postulante, por que não? Né? Se você está com um time que está brigando ali para entrar na zona de classificação para a Libertadores, que você não pode pegar esse e falar, não, tá na Libertadores, vai brigar pela Libertadores, mas não dá para ser campeão. Dá, óbvio que dá. E destacar aqui a campanha que o Mirassol vem fazendo, para mim, a revelação do primeiro turno
Mirassol, sem sombra de dúvidas. Que trabalho fantástico está fazendo o técnico do Mirassol, cara. Que trabalho fantástico. Time muito bem organizado, um time que ataca em bloco, defende em bloco e consegue fazer isso muito bem. Muito bem, vem tirando pontos de muitos times que são aí postulantes a título, que estão também em situações melhores. O Mirassol, eu acredito que a prioridade do Mirassol é permanecer na Série A, mas vem conseguindo muito mais que isso, cara. Imagina aí o Mirassol pegando aí uma Sul-Americana, que acredito que é o que vai acontecer. Acredito que o Mirassol vai terminar o campeonato na 11ª, 12ª colocação. E por que eu digo isso? Hoje está na quinta, mas por quê? Porque o mesmo problema, elenco, você tem que ter um gás até o final. E Mirassol, o primeiro ano do Mirassol na Série A. Então, assim, é um time que está aprendendo a jogar a competição. E vocês vão ver que uma hora vai vir a queda de rendimento, porque você não tem peças de reposição para poder sustentar a dorsal da equipe. Beleza? Cara, no mais é isso. Minha análise foi essa. Eu vou estar voltando de novo no canal. Agora, infelizmente, eu não consegui recuperar o meu canal antigo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se puder, dá aquela moral. Se inscreve no canal aí, cara, porque é muito importante. Ter que começar tudo do zero. Eu estava bastante animado, porque eu consegui os inscritos muito rápido. Eu estava vindo com um trabalho constante, postando vídeo direto. E agora eu vou ter que começar tudo de novo. E mais como eu disse, canal 69, referências, pode pegar lá. Tudo que eu estou falando aqui, já falei no outro canal, porque agora é fácil falar, né? Quando o Cruzeiro estava ganhando de todo mundo, estava todo mundo colocando o Cruzeiro como já, aí é favorito, não sei o quê. E eu sempre com o pé no chão falando, gente, não é assim, calma. E é isso, tá? Sou um cara que gosta de futebol, eu gosto do jogo bem jogado, tá? Então, assim, eu vou analisar o futebol, vou analisar aquilo que eu estou vendo. Não esse tipo de projeção é baseada no que o torcedor do Cruzeiro vai achar. E aqui, se o torcedor do Cruzeiro acha que eu estou errado, cara, comenta aí. Mas não é, em momento algum, desrespeitando ou desqualificando o Cruzeiro, tá? Tranquilo? No mais é isso. Papai do céu abençoe vocês e fui.